Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Story vlog de hoje é super diferente. Hoje eu decidi gravar um story vlog pra vocês todinho somente com cenas de estudos. Na verdade, agora no comecinho aí, eu tô organizando meu planner. Vocês sabem que eu sempre coloco tudo que eu preciso fazer no meu planner. Então eu anotei lá que eu precisava passar matéria limpo, de biologia celular, que era a matéria que eu tive no dia. Eu gravei esse story vlog numa segunda-feira. Coloquei que eu precisava assistir 2 videoaulas do meu professor de anatomia, que era de sistema esquelético e de sistema articular, porque na terça-feira eu tinha aula de anatomia. Coloquei também que eu tinha que finalizar o resumo de anatomia, na verdade, finalizar os estudos pré-aula de anatomia. E coloquei também gravar esse vlog. E aí, gente, agora que eu peguei esse caderno aí, que é o meu caderno de sala, que é o que tá na esquerda, e as folhas que tá na direita, eu comecei a passar limpo a matéria do dia. Ah, e lembrando que se você gosta desse tipo de story vlog somente com cenas de estudos, deixa bastante like aqui embaixo e comenta aqui embaixo também pra eu saber se você gosta de trazer mais esse tipo aqui pro canal. Porque essa é a primeira vez que eu trago, né? Bom, então continuando. Esse dia eu tive a finalização, a semifinalização, na verdade, da matéria de membrana plasmática. A gente tinha começado na segunda-feira passada. A gente tinha visto até mais ou menos composição da membrana, se eu não me engano, até o começo de lipídios. E aí, nessa aula da segunda-feira, a gente terminou. Então, eu tava aí passando toda a matéria limpo. Então, a gente viu que a membrana plasmática, ela separa o meio intracelular do meio extracelular, controla as substâncias que entram e saem na célula, que ela tem a função de manter o meio intracelular diferente do meio extracelular, que tem função de reconhecimento por meio de receptores de outras células ou substâncias, e também adesão celular em um tecido. Aí a gente viu também a composição da membrana, que é lipídios, proteínas, carboidratos, que são ligados a lipídios ou a proteínas, né? Aí nós vimos que a membrana é composta por uma bicamada fosfolipídica, né? Que o lipídio, ele tem uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica, que ele tem um comportamento anfipático, ou seja, ele interage com dois ambientes, né? Que é tanto com água quanto com substâncias lipossolúveis. A gente viu também que ela tem uma estrutura lipoproteica fluida, ou seja, as estruturas que tem na membrana, elas podem se locomover, sabe? Elas não são fixas no mesmo lugar, porque assim a célula consegue controlar tudo o que ela precisa. Às vezes ela precisa que uma proteína fique em tal lugar e não em outro, e ela consegue controlar esse tipo de coisa. E aí a fluidez também pode ser controlada por diversos fatores físico-químicos, como a temperatura, o número de insaturações dos ácidos graxos e o colesterol também. A quantidade de colesterol que tem na membrana. E aí a gente tem também a presença de proteínas nas membranas. Elas são classificadas como integrais ou transmembranas, que elas são tipo que é inserido na bicamada, né? Que elas atuam como um canal ou atuam como um transporte para íons. Elas podem ser receptoras, enzimas, transportadoras ou um canal de íons estrutural. Elas têm várias funções também, elas são catalisadoras, reguladoras, transportadoras de gases, armazenadoras, energéticas. Também tem o carboidrato, que pode ser os glicolipídios ou as glicoproteínas, né, que são ligados a lipídios ou a proteínas, que formam o glicocálice, que ele atua como reconhecimento de substâncias ou entre células, que é o que eu falei pra vocês no começo. E a gente viu também um pouco não, na verdade a gente viu sobre transporte celular. Então a gente viu toda a parte da membrana, o que ela faz, sobre concentração, que é por solvente e soluto. A gente viu sobre o transporte passivo, que é sem passagem de soluto, sem gasto de energia. A gente tem a difusão simples, que ela obedece à regra de que a concentração do soluto tende a se igualar entre os diferentes meios. Então, ele segue um gradiente de concentração do meio hipertônico para o meio hipotônico. E a difusão facilitada, que acontece da mesma maneira, só que com a presença de uma proteína para auxiliar esse processo. E a gente viu também o processo ativo, que é contra o gradiente de concentração, gastando energia, ou seja, do meio hipotônico para o meio hipertônico. E ele também precisa de uma proteína. A gente viu sobre a bomba de sódio e potássio. Na verdade, a gente viu assim, bem por cima mesmo, porque a gente vai aprofundar mais nisso mais pra frente, se eu não me engano, em bioquímica ou em biofísica. A gente vai ver muito disso também, que biofísica a gente tem no semestre que vem.
E a gente viu também sobre osmose. Meu professor falou bastante coisa sobre osmose, ele deu, não uma focada real, assim, legal, mas ele explicou muita coisa e eu acho que dessa vez eu realmente consegui entender o que é a osmose. Eu sempre tive um pouco de dificuldade. Então, a osmose é o único desses processos que é a passagem de solvente, né? Na osmose, a quantidade de soluto, ela fica igual. Então, o que realmente muda é a quantidade do solvente da substância. Essa parte do vídeo é na terça-feira, na real. Eu estudei para anatomia também na segunda-feira, mas o celular tinha acabado a bateria, então eu não consegui gravar para vocês. Na segunda-feira, a única coisa que eu fiz foi assistir as videoaulas que eu falei para vocês, que tem no YouTube, é só vocês jogarem lá Sistema Esquelético. Eu acho que AVA ou FHO que aparece, caso você esteja procurando. As videoaulas são muito boas da parte prática, né? Que mostram todos os ossos e tudo mais. Segunda-feira, eu só peguei a apostila prática e fui anotando algumas coisas, né? Tipo, coisas fáceis pra eu identificar melhor os ossos, as articulações e tudo mais. E aí, nesse dia, eu peguei as minhas anotações da parte de sistema articular, porque eu precisava fazer um resumo. Eu gosto de fazer um resumo teórico. Mesmo anatomia sendo prática, eu tenho prova teórica, dia 2, inclusive. Meu Deus do céu, estou muito nervosa, mas ok. E aí, eu gosto de ter essa parte teórica, sabe, bem completinha, porque o professor, ele pega muito os detalhes, sabe, pra prova. Já me falaram isso, então era isso que eu tava fazendo. Eu peguei um PDF que eu tenho, que se eu não me engano eu já mostrei aqui pra vocês, que eu tenho de anatomia. E aí eu fui comparando, eu fui lendo todo o PDF e lia junto o meu caderno e fui anotando no caderno algumas coisas pra acrescentar, alguns exemplos, algumas coisas que eu vi interessante pra acrescentar. E aí eu já comecei a fazer o meu resumo em seguida de sistema articular, como eu falei pra vocês. Então eu dobrei a folha no meio, eu fiz o resumo todo de rosa. Eu sempre escrevo com um tom de caneta, tipo uma cor de caneta, por exemplo, só com canetas rosas. E o corpo do texto é sempre preto. Quando eu escrevo e eu sei que eu vou precisar usar a folha do outro lado, principalmente se é na sulfite, eu gosto de escrever com caneta esferográfica. Quando eu uso ficha pautada, né, aí sim eu escrevo com uma caneta em gel ou uma caneta nanquim, o corpo do texto mesmo. Essa parte que eu falei pra vocês de ver o PDF e anotar no caderno, eu fazia isso na parte de introdução à anatomia e na parte de sistema esquelético, eu fiz no OneNote. Lembra que eu comentei com vocês que eu tava usando o OneNote pra fazer anotações e tudo mais? Então, gente, eu usava ele. Acabou que eu tive que formatar o meu notebook, então o meu notebook não tá mais abrindo o OneNote. E eu também decidi não fazer mais os resumos não, né, que eu fazia um compilado, assim, um completão de toda a matéria. Eu decidi não fazer mais essa parte, porque eu achei que eu tava me atrasando muito e eu não tava conseguindo absorver a matéria. Então eu preferi fazer isso mesmo, pegar e passar direto, assim, pra folha sulfite. Eu achei que eu consegui entender melhor, que eu consegui absorver melhor. É claro que eu não consegui estudar, assim, 100%, obviamente não consegui decorar e entender tudo ainda, porque, gente, querendo ou não, a anatomia é muito decoreba. Quem não faz área da saúde ou quem nunca teve contato com isso não sabe direito, mas eu tenho que decorar na parte de sistema esquelético 157 detalhezinhos, né? Alguns ossos, eu não sei quantos ossos real são no total, mas são vários ossos e eu tenho que decorar várias partes pequenas dos ossos. Isso só de sistema esquelético, eu tenho que saber todas as articulações que são ligadas aos ossos e eu também tenho que saber a parte de introdução à anatomia, que eu já conversei com vocês aqui sobre isso. Se eu não me engano, o primeiro study vlog daqui da faculdade foi de anatomia, foi eu passando a limpa a matéria e eu acho que eu expliquei um pouco pra vocês também. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar os links dos study vlogs que eu fiz já sobre a faculdade aqui na descrição pra você assistir. E se você chegou por aqui agora, eu faço farmácia, é muito prazer. A minha faculdade é uma faculdade particular e nela temos o Núcleo Comum da Saúde. Então, a gente tem aula de segunda a quinta, matérias básicas da área da saúde, né? Anatomia, biologia celular, química geral, matemática aplicada e leitura e produção de texto, em que a gente tem aula com todos os cursos da área da saúde, se eu não me engano são 6 cursos: enfermagem, estética, biomedicina, fisioterapia, ok, não me lembro mais. E biologia. Se eu não me engano, são esses 5 cursos. E mais farmácia, que dão 6 cursos. Eu acho que é isso, não tenho certeza. Mas enfim, gente. E aí, por conta disso, a gente tem que ter essas matérias. Se eu não me engano, o núcleo comum é só no primeiro ano, então é no primeiro e no segundo semestre. E aí depois já começa a ter mais matérias específicas. E eu acho que algumas matérias ainda de núcleo comum, não tenho certeza. Mas aí, gente, eu tava pegando, estava fazendo todo o resuminho, essa parte aí de trás. E sim, gente, eu escrevo no verso da folha. Mas essas canetas que eu tava usando, elas não ultrapassam muito pro outro lado. Então é um lado muito bom. Apesar de eu ter usado estabilo, eu usei as estabilos minhas que são um pouco mais finas, sabe? Não finas, mas elas não transferem tanto, não são tão escuras.
Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Como eu disse, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!